hoje. Uma vergonha diante do seu torcedor. Bom, imagino que o Samuca vai montar todo o sistema lá para o Pedro também. Daqui a pouquinho o Pedro Torres voltando. Já Samuel Venâncio volta também direto da sala de coletiva para a gente ouvir o técnico Arthur Jorge. E claro, né, a zona mista aqui também, nesse super dia de jogo KTO, desde as 5 horas da tarde, já estamos ao vivo por aqui. E a situação não termina daquela como a gente imaginava, como a gente gostaria. Um Cruzeiro que faz um início de jogo numa rotação muito ruim, muito ruim. A sensação, o valor que passa, é que o time do Cruzeiro hoje entrou aquele problema que a gente fala no início do ano sobre o mental desse time. Parece que o mental não estava legal. E nessa rotação também, diferente do clássico, que acaba culminando nessa derrota para o Atlético Mineiro e Cruzeiro perdendo posições na tabela. É uma derrota muito pesada, né, Léo? Esse 3-1. Eu coloco o nível de concentração, né? O nível de concentração a começar do primeiro gol. Uma desorganização que eu não entendo. Vamos ver o que o Arthur Jorge fala a respeito dessa desorganização. Porque não foi uma desorganização causada por um jogo incisivo do adversário. O que o adversário fez muito bem e tem que ser reconhecido foi marcar o Cruzeiro. Eu chamava a atenção com você, 3 jogadores marcaram 3 jogadores do Cruzeiro o tempo inteiro enquanto estiveram em campo. O Bernard perseguiu o Romero, e não era só pelo lado não, por todo o campo. O Minda perseguiu o Gerson por todo o campo e o Maicon perseguiu o Matheus Pereira por todo o campo enquanto esteve. Mas, paralelo a isso, quando a gente vê o lance do primeiro gol, primeiro, o Jonathan Jesus dá condição. E aí é um Cruzeiro todo desencaixado, né? O Romero tá chegando para fechar o cruzamento do Lodge, que a gente chamava atenção e acabou sendo um fator na partida. Aqui no pré-jogo a gente falava. O Jonathan Jesus cabeceia essa bola rebate no costado do Minda, sobra para o Cassierra. O Minda ficou esperto dentro da área e o Cassierra ganhou a disputa com o Kaique. Mas o Jonathan Jesus ficou procurando o Minda e aí ele fez o gol. Ou seja, é um time que já estava com uma proposta de jogar dessa forma. O Cruzeiro não conseguiu ter a concentração necessária para marcar o Atlético Mineiro nos poucos momentos, pouquíssimos, raríssimos momentos que o Atlético Mineiro esteve com condição de atacar, e o Cruzeiro também não foi capaz de executar tecnicamente. Quando a gente fala uma partida muito ruim do Arroio, do próprio Matheus Pereira, dos jogadores de uma forma geral, do Gerson, do Christian, o Kaique, claramente em outra dimensão no que diz respeito ao mental, né? Então, o Cruzeiro no jogo de hoje, ele derreteu. Por isso que eu sempre tenho muito cuidado e falei aqui. Tem gente que já está batendo na tecla de que a chave virou. Eu tenho batido na tecla de que a chave começou a virar, mas ela não virou completamente. Hoje, o Cruzeiro derrete tudo aquilo que ele fez em termos de concentração, em termos de capacidade técnica, em termos do mental. Tudo aquilo que o Cruzeiro somou pontos nesses aspectos diante do Boca, hoje ele subtraiu todos os pontos. Então, é um time que precisa ser adquirida muitas maturidades, muitas questões que passam pelos jogadores, e acho que essa é a principal questão, né? Tentando explicar um pouco do que aconteceu, Léo. Não acho, muita gente vai falar, eu não acho que Cruzeiro, com soberba, não acho que o Cruzeiro enxergou o jogo dessa maneira. Acho que faltou concentração faltou parte técnica dos jogadores que estiveram em campo, faltou entendimento até por parte dos atletas. Acho que o Arthur Jorge manteve o Arroio em campo, exatamente entendendo que o Atlético Mineiro exercia uma marcação individual para cima desses 3 jogadores, Gerson, Romero e Matheus Pereira, mas os seus jogadores de lado de campo, o Arroio numa noite fraquíssima mesmo, ainda foi expulso, e quando ele é expulso,
aí sim você já tira qualquer possibilidade de um time que jogou contra um outro time que teve muita humildade, a gente tem que reconhecer isso no adversário, e que teve um respeito espantoso pelo Cruzeiro. O Atlético Mineiro, mesmo com o Cruzeiro com 2 a menos, não se desfez do seu 4-5-1 ali, e então é isso, uma derrota muito dura. O Cruzeiro agora vai virar a sua força para a Copa Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro perde a chance de fazer a 4ª vitória consecutiva e de dar uma afastada maior do Z4, fica ali aos mesmos 2 pontos que já estava antes do jogo iniciar, mas agora tem um Internacional, tem toda uma rodada acontecendo, vamos observar o que acontece, muitas lições para serem tiradas nessa noite de uma derrota muito dura para o torcedor no Mineirão, Léo. Verdade, Valor. A gente vai esmiuçar o que aconteceu hoje no Mineirão, analisar aqui cada jogador, o papel deles nesse jogo, o papel do treinador também, a visão do próprio Arthur Jorge com as suas substituições, tentando melhorar o time ainda no primeiro tempo. No intervalo, ameaçou fazer algumas alterações, preferiu esperar e depois veio mexer, colocar o Bruno Rodrigues, colocar também o Matheus Henrique. Antes, na verdade, junto com o Bruno foi o Wanderson que entrou. Vamos falar sobre essa situação, tentar explicar um pouquinho esse jogo. E é claro, daqui a pouquinho, ao vivo e com imagens, aqui na Samuca TV, a entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge e também a zona mista, ouvindo os jogadores do Cruzeiro por lá, Samuel Venâncio ao vivo aqui no dia de jogo KTO. Daqui a pouco a gente faz a conexão com Pedro Torres também, que viu o jogo lá do Mineirão, comentarista aqui da Samuca TV, mas confirmar os resultados deste sábado do Campeonato Brasileiro e passar também pela tabela de classificação. O Remo de virada derrotou o Botafogo no Newton Santos, 2-1. Palmeiras e Santos ficaram no empate por 1-1. O Palmeiras foi buscar o empate. O Vitória goleou o Coritiba por 4-1. Coritiba teve um jogador expulso no primeiro tempo, o Thiago Cosser. Atlético Paranaense e Grêmio ficaram no empate por 0-0, jogo em Curitiba. E esta vitória do Atlético Mineiro diante do Cruzeiro do Mineirão, 3-1. Na tabela de classificação do campeonato, Cruzeiro perdendo posições, hein? Palmeiras líder 33 pontos, Flamengo vice-líder 26, Fluminense terceiro colocado 26, São Paulo quarto colocado 23 pontos, 23 pontos também para o Atlético Paranaense que é o quinto, Bahia é o sexto com 21, Coritiba é o sétimo tem 19, o Vitória é o oitavo colocado com 18 e aí 4 times com 17 pontos. O Red Bull Bragantino que é o nono, o Botafogo que é o 10º, o Atlético Mineiro 11º e o Grêmio 12º colocado também 17 pontos. O Vasco 13º com 16, Cruzeiro 14º também 16 pontos, o Corinthians é o 15º, tem 15 pontos, Santos 16º também com 15 pontos e aí a sequência, Internacional dentro da zona de rebaixamento tem 14, o Remo 18º tem 11, o Mirassol 19º tem 9 e a Chapecoense, a lanterna da competição, tem 8 pontos. Cruzeiro pode perder posição nesta rodada, mais 2, para o Internacional e também para o Corinthians. Times que ainda vão jogar nessa rodada. Amanhã o Corinthians visita o Mirassol e o Internacional pega o Fluminense, recebe o Fluminense às 6h30, então o Cruzeiro pode perder ainda 2 posições nesta rodada. Não entra na zona de rebaixamento, né? Porque é o 14º e se perde 2 posições, pode terminar ali na 16ª colocação do campeonato. Mas volta a ficar numa situação de alerta, volta a ficar numa situação delicada dentro do campeonato brasileiro e essa derrota cara, né, que custa cara aí para o rival Atlético Mineiro, esse jogo no Mineirão.